No dia de ontem, então, nós repercutimos o projeto de emenda constitucional que está sendo relatado pelo deputado federal Gilson Marques, do Novo aqui de Pomerode, e que faz com que, se for aprovada, menores de 14 e 15 anos possam trabalhar. Tem determinadas regras, determinadas condições e, a princípio, 25 horas por semana, mas a gente vai entender melhor ainda esse projeto de emenda constitucional a partir das 8 horas, numa entrevista online com o deputado Gilson Marques, que vai participar da nossa programação, então, para falar sobre esse projeto. Mas a gente pediu qual a sua opinião sobre a PEC que permite o trabalho de menores de 14 e 15 anos. 94,1%, veja isso aqui, 94,1% das pessoas que votaram disseram que são a favor da PEC que permite que os menores de 14 e 15 anos trabalhem de forma remunerada e com algumas pré-condições que a gente vai entender melhor no dia de hoje com essa entrevista com o Gilson Marques. Apenas 5,9%, 6%, arredondando aí, são contra o trabalho dos menores entre 14 e 15 anos. E aqui gera uma reflexão pra gente. Por que temas que a população, de maneira geral, é contrária ou é favorável, são sempre votadas contrariamente aí pelo nosso, por exemplo, o nosso Supremo Tribunal Federal? A gente vê que a população, de maneira geral, é contra a descriminalização das drogas. Foi lá o Supremo Tribunal Federal, com base num pedido do PSOL, né, e descriminalizou o porte das drogas. Agora estão lá discutindo, depois a gente vai repercutir mais aqui mais adiante esse assunto. Agora estão lá discutindo quantas gramas e quantas gramas não é, enfim, ridículo, né? Uma discussão ridícula essa lá no Supremo Tribunal Federal, que nem é o ambiente, nem é a jurisdição adequada para tratar desse assunto, mas estão lá discutindo e contrário àquilo que o povo pensa e que está representado inclusive pelo Congresso. Aí aborto, a população é contra, vão lá, votam a favor. Porte de armas, a população é a favor, vão lá, votam contra. É uma situação que a gente está vivendo surreal de como a representatividade popular não vale mais nada. Não vale mais nada. E essa situação aqui, então, do trabalho de menores, pode ter certeza, a gente vai discutir aí também com o Gilson Marques, e que vai ter muita gente lá do Ministério Público, do Supremo, enfim, do Judiciário, aliás, que vai estar trabalhando contra essa PEC, pode ter certeza disso. E a nossa enquete do dia de hoje, então, repercutindo um assunto que a gente já abordou no dia de ontem, no Giro de Notícias, mas que achei por bem trazer aqui para nossa enquete, que é a questão aqui no estado de Santa Catarina da emissão gratuita de habilitação pelo Detran, emissão de Carteira Nacional de Habilitação. O Departamento Estadual de Trânsito, Detran, quer instituir um programa para emissão gratuita de Carteira Nacional de Habilitação para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. A estimativa de impacto financeiro apresentado no projeto aponta que, para implantar o programa, o Estado deve desembolsar anualmente quase 16 milhões de reais, além de renunciar a uma receita anual de taxas de 2 milhões e 200 mil reais. Ou seja, um impacto financeiro para o Estado de 18 milhões e 200 mil reais. Então, o que você acha? Na sua opinião, a Alesc deve aprovar esse projeto para emissão gratuita de CNH para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, e aí poderiam, teoricamente, trabalhar como motoristas de transporte público, transporte coletivo, podem ser contratados por empresas de transporte, de acordo com a categoria da sua CNH, podem trabalhar no transporte de encomendas, enfim. Essa é a situação, gerar emprego através da liberação gratuita da CNH. E aí a gente sabe, né, que tem aqueles espertalhões que vão se aproveitar disso para fazer a sua CNH de forma gratuita sem de fato necessitar disso. Mas enfim, detalhes à parte, nós queremos hoje a sua opinião sobre esse projeto. Você acha que deve ser aprovado pela Alesc? Esse projeto que dá carteira de habilitação gratuita para quem está em situação de vulnerabilidade econômica e social. Você, quando fez a sua carteira de habilitação aí, alguém pediu para você se você estava em vulnerabilidade social ou simplesmente você teve que pagar a sua carteira de habilitação aí? Então, vote aí, compartilhe com a gente também a nossa enquete do dia de hoje.
Muito bem, enquete já disponível nos nossos grupos de jornalismo para você. E olha, a Assistência Social de Timbó realiza o Varal Solidário dia 5 de julho. Estarão para doações, calças, casacos, camisetas, vestidos, saias, shorts para todas as idades, do infantil ao adulto, masculino e feminino. O horário de funcionamento do varal será das 8 horas ao meio-dia e das 13 às 17 horas e acontecerá na sede da própria assistência, ao lado da Prefeitura, na Avenida 7 de Setembro, 595, no centro. Dia 5 de julho, então, Varal Solidário da Assistência Social de Timbó. Solidariedade, doação, tá chegando frio, muita gente necessitando, né, de agasalhos, roupas quentes, enfim, a solidariedade sempre é uma característica muito forte aqui do nosso povo, então vamos lá, solidariedade sendo colocada à prova aí com o Varal Solidário da nossa assistência social. E olha, vamos para Indaial. O prefeito de Indaial já foi notificado sobre greve, afirma sindicato. Mais uma treta rolando lá em Indaial entre sindicato e prefeitura. O prefeito Moser adverte sobre descontos em folha de pagamento. Após intensas repercussões sobre a anunciada paralisação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Indaial para o dia 8 de julho, das 7 às 9 horas, surgiram novos desdobramentos. O sindicato enviou uma nota à redação aqui de imprensa contestando as declarações do prefeito André Moser de que não havia sido notificado sobre o estado de greve. Segundo o presidente em exercício, ou a presidente em exercício, Dayana Silva, um documento oficial foi enviado ao Executivo Municipal em 13 de dezembro de 2023, já notificando sobre o estado de greve aprovado em Assembleia por maioria dos sindicalizados. A nota esclarece que, uma vez comunicado o governo sobre a situação, paralisações podem ser realizadas a qualquer momento, desde que respaldados pela vontade da categoria. A presidente enfatiza que não há espaço para surpresas nesse contexto. A contrapartida, o prefeito André Moser, ao ser confrontado com o documento apresentado pelo sindicato, reafirmou sua posição. Ele declarou que qualquer servidor que aderir à paralisação sem o devido processo legal, estabelecido em lei, terá seu salário descontado na folha de pagamento. E André Moser enfrentando mais uma vez aí ações do sindicato dos servidores públicos lá da cidade de Indaial, ameaçando fazer greve, uma greve aí de 2 horas, paralisação de 2 horas, mas o prefeito disse que serão descontadas as horas. Enfim, essa situação de greve, né, a gente não via há muito tempo, né, se falar em greve, a que dirá aqui na nossa região. Quando havia paralisação, algum tipo de manifestação, era, por exemplo, quando alguma empresa específica estava com algum problema, como aconteceu ali em Blumenau, se não me engano, com a Teca, né? Quando teve ali a venda, haveria demissões, aí o sindicato se mobilizou, enfim, mas era algo específico. Agora, greves nesse sentido, fazia tempo que a gente não via. Agora, depois, né, desse novo governo aí, começaram a respingar greve aqui e acolá. Justamente, né, nesse governo que teoricamente não deveria ter greve nenhuma. Se já não tinha no anterior, agora é que não deveria ter greve nenhuma. Mas não, tá pipocando greve aqui e acolá, inclusive aqui em Indaial, com essa ameaça dos servidores públicos municipais. Vamos para o âmbito federal, onde o Supremo Tribunal decidiu ontem, terça-feira, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Os ministros, no entanto, não especificaram ainda a quantidade mínima que será considerada uso individual e o que vai ser decidido provavelmente nessa quarta-feira. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF deve ser usada por outros tribunais em casos ligados ao tema. O resultado ainda é provisório e deve ter um fim nesta quarta. Ao fim da sessão, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o STF entende que usar drogas é ruim e um ato ilícito sujeito a sanções. A Corte analisou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei das Drogas, que estabelece medidas para distinguir usuários de traficantes. Esta norma prevê penas alternativas, como serviços comunitários, advertências sobre os efeitos das drogas e participação em cursos educativos para indivíduos que adquirem, transportam ou portam drogas para o uso pessoal.
Pois é, né? A gente estava discutindo isso já, comentando isso agora, hoje, né? Hoje é o dia, só vou recuperar aqui a data de hoje aqui, qual é o dia que a gente está comemorando hoje com relação às drogas, se é para se comemorar alguma coisa. Dia Internacional, hoje dia 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate às Drogas, isso mesmo. Dia Internacional de Combate às Drogas, e nós estamos aqui divulgando o Supremo Tribunal Federal, nosso Supremo Tribunal Federal, invadindo a competência do Legislativo e descriminalizando o porte de maconha. Começa pela maconha. E isso tudo foi com base num processo, né, que alguém que era usuário de maconha, enfim, entrou lá e chegou ao Supremo Tribunal Federal, e com isso eles resolveram então decidir sobre todos os usuários do entorpecente, a descriminalização do uso. Agora eles estão lá discutindo a quantidade de maconha que os maconheiros podem importar para não serem presos pela quantidade que estiverem importando. É 60 gramas, eu até fico pensando, né? Eu fico imaginando a cena assim, né? O Barroso, enfim, os ministros lá do Supremo Tribunal Federal lá. E aí, pessoal, né? Vamos aprovar quantas gramas? 60 gramas, 40 gramas, 20 gramas? Eles são super entendidos, né? Eles são super entendidos do assunto. Então, para eles decidirem se é 40, 60, vai ter certamente uma opinião muito técnica dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito técnica, né? Eu só espero que não esteja sendo para benefício próprio, né? A aprovação dessa lei, dessa descriminalização aqui do uso pessoal da maconha. E daqui a pouco vai entrar alguém por causa da cocaína, vai dizer, não, mas se a maconha pode, por que a cocaína também não pode? E por que o êxtase também não pode? E por que o haxixe também não pode? E por que outras drogas não podem? Se pode a maconha, pode outra também. E aí, vira uma zona, para não falar outra coisa aqui, essa situação do nosso jurídico, da nossa Corte Suprema, que fica perdendo tempo com essas questões que não são da sua jurisdição. Isso gerou uma ação, né, uma reação, na verdade, que já estava acontecendo lá no nosso Congresso. O Pacheco, que é uma porta, né, com relação àquilo que acontece no Supremo Tribunal Federal, acabou se manifestando contrariamente. Ele que é autor de um projeto que criminaliza qualquer, né, porte de qualquer tipo de droga. Então o Pacheco se manifestou dizendo que é contrário a essa decisão do Supremo, que eles invadiram as prerrogativas do Congresso. O Arthur Lira também tem porque já passou pelo Senado, na verdade. O Senado já aprovou essa situação ali do Pacheco, esse projeto do Pacheco, e agora está com a Câmara. Só que será que o Lira vai mexer nisso agora? Ele já aprovou ali uma comissão especial para tratar do assunto, mas será que realmente o Lira vai tratar desse assunto agora? Porque ele já está sendo pressionado por causa dessa questão do aborto e outras pautas aí, e está sendo massacrado, na verdade, né, pela esquerda, por conta de estar dando guarida para essas pautas que são consideradas mais ideológicas. Então a gente fica esperando aí para ver o que vai acontecer com relação a esse assunto, se depois que o Congresso aprovar essa lei que criminaliza o uso de qualquer, que daí é uma PEC, né? É um projeto de emenda constitucional também, que aí teoricamente os ministros da Corte têm que seguir, e se eles vão seguir de fato, se vão derrubar, enfim, é uma bagunça o que acontece aí no Supremo Tribunal Federal com relação a determinados assuntos. E o André Mendonça toma posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro André Mendonça tomou posse como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, ontem, portanto. Ele ocupará a vaga deixada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deixou a corte no início de junho. As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão em 6 de outubro, com o segundo turno marcado para 27 de outubro, claro, nos municípios onde acontecerá o segundo turno.
turno. Os eleitores escolherão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. 5.568 municípios no país. André Mendonça é o ministro substituto mais antigo da corte. Ele entrou em abril de 2022 e ficará no tribunal por um período de 4 anos. O ministro assume uma das vagas destinadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça afirmou ainda na noite de segunda-feira, em Curitiba, que a aplicação da lei nem sempre é simples, mencionando um conceito aberto sobre a definição do termo fake news. E, além de falar sobre fake news, André Mendonça destacou que os juízes eleitorais devem assegurar a liberdade de opinião. Me parece um juiz um pouco mais moderado, o André Mendonça. Vamos ver como vai ser a atuação dele à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas essas falas aí que ele fez na segunda-feira, antes de assumir, que é um conceito muito aberto, essa questão de fake news, então dizendo que isso é muito complicado de avaliar e que os juízes eleitorais devem assegurar a liberdade de opinião, dá um pouco do que será a atuação dele, né? Dá uma amostra do que pode ser a atuação dele também junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Uma organização vai investir 40 milhões de reais em campanha pró-aborto de Joe Biden e aliados. De dólares, desculpa. A Planned Parenthood destinará 40 milhões de dólares para apoiar o presidente Joe Biden e os principais integrantes do Democratas do Congresso nas eleições dos Estados Unidos em novembro. A organização aposta, que a insatisfação dos eleitores com as tentativas dos republicanos de limitar o acesso ao aborto pode ser decisiva em disputa-chave. A campanha de Joe Biden, inclusive a reeleição nos Estados Unidos, deve manter apoio à interrupção da gravidez. Os braços políticos e de defesa da principal fornecedora de cuidados de saúde reprodutiva e direitos ao aborto dos Estados Unidos anunciaram o plano antes de uma divulgação mais ampla, né, na última segunda-feira. Inclusive as informações aí são do jornal ABC News. O aborto será a mensagem desta eleição e será a forma como energizaremos os eleitores, afirmou Jenny Lawson, diretora executiva aí da empresa, da organização. Este novo plano de gastos não é um recorde para o grupo, que gastou já 45 milhões de dólares em 2020, quando Biden derrotou Trump, e 50 milhões de dólares nas eleições intermediárias de 2022. Veja só, é uma empresa privada investindo na campanha de Joe Biden e olha essa frase da diretora executiva da Planned Parenthood Votes, que é uma entidade, uma empresa que trabalha aí com essa questão do aborto, inclusive, é uma das questões que eles trabalham. E eles chamam, né? Tem um termo bonito agora para o aborto, né? Interrupção da gravidez. Você ouve esse termo, interrupção da gravidez, mas quando você ouvir esse termo, interrupção da gravidez, é um termo bonitinho que os progressistas, os esquerdistas estão usando para chamar o aborto, para pintar, né, com uma carinha melhor, o aborto. Mas olha a frase que ela usa aqui: o aborto será a mensagem desta eleição. Estamos falando da eleição lá nos Estados Unidos, que Joe Biden concorre à reeleição contra o Trump, novamente. Então ela diz aqui: o aborto será a mensagem desta eleição e será a forma como energizaremos os eleitores. Veja só que esse assunto do aborto não é só aqui no Brasil. O Brasil está repercutindo o que se fala já na Europa há muito tempo também, muita pressão lá na Europa sobre a questão do aborto. Agora nos Estados Unidos, essa empresa investindo 40 milhões, e já investiu quantos milhões? Já 45 mais 50 e agora mais 40 milhões para apoio ao aborto, e que será o tema principal, diz a executiva aqui dessa empresa, o tema principal para energizar os eleitores. Veja que decadência, a que ponto nós chegamos, gente, realmente,
né? Como é que eu escuto por aí, de vez em quando, vem logo Jesus, né? Desce logo Jesus, porque esse mundo tá perdido. 7h17, nós encerramos assim o